Fala galera, beleza? Mais um vídeo prático de natureza com uma resolução de prova do Enem. Novamente estou com o Enem 2022 PPL e selecionei algumas das questões que todos os anos vão cair, são modelos de questão e que você precisa saber. Então se eu fosse você, eu assistiria o vídeo até o fim, que vai valer muito a pena, eu preparei com carinho aqui para todos vocês. Se você não me conhece, eu sou o Flávio e já fui aprovado 4 vezes em faculdades federais de medicina e agora quero ajudar você também a conquistar a tua tão sonhada aprovação. Já vem se inscrevendo no canal e sem mais enrolação, bora para as questões. Esse modelo aqui é um modelo bastante interessante, que ele é um modelo que é um pouco interdisciplinar dessa questão 103, de vários assuntos, mas eu diria que ele é mais uma questão de biologia. Gosto de começar a ler pelo comando e depois partir para o texto se for necessário. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo. Por quê? Qual que é o impacto negativo? Vamos entender. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar energia elétrica. Dentro do reator, nêutrons colidem com os átomos de urânio, que se dividem em dois novos átomos, liberando de 2 a 3 nêutrons do núcleo, em uma reação em cadeia. Esse processo libera muito calor, que é utilizado para gerar energia. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento para evitar uma explosão. Para isso, a água captada de fontes naturais, circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente. Caso o sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo por quê? O que acontece? Se eu capto a água de uma fonte natural, circulo ela num negócio que ela vai esquentar, e depois eu jogo ela de volta no ambiente, eu vou jogar uma água muito quente. Se eu jogar uma água muito quente, o que eu posso fazer? Eu posso atrapalhar de alguma forma o ecossistema que depende dessa água. Então, o problema é produzir gases tóxicos? Não. Porque a questão aqui que ele está falando é o sistema de arrefecimento. Não é o sistema de usinas nucleares. Diminuirá a reserva hídrica? Não, porque você volta, né, para o meio ambiente. Então você pega a água e depois você volta. Aquecerá os ecossistemas aquáticos? Sim. Porque assim, mesmo que esteja funcionando de forma adequada, o sistema, está funcionando tudo, ele está atrapalhando os ecossistemas locais. Isso é uma questão bem típica, já caiu essa questão no Enem pelo menos mais umas 2 vezes. Que o problema das usinas nucleares tem a ver com o aquecimento das águas dos ecossistemas aquáticos. E aí peixes morrem, por exemplo, porque quando você aquece a água, você muda a concentração de oxigênio na água. Quando você muda a concentração de oxigênio, você atrapalha espécies de peixes que vão depender desse oxigênio. Eles podem morrer e aí todo o ecossistema vai decaindo a partir desse ponto. Então, alternativa C não é aumentar a disponibilidade de nutrientes, não tem nada a ver com isso, e muito menos contaminação de micro-organismos. A gente está falando aqui da questão da água e do sistema de arrefecimento. Questão bem modelinho do Enem, já caiu várias vezes, é importante você saber. Essa questão ela é bem bonitinha, uma questão de física. Eu gosto desse tipo de questão que tem tabela e comparação, porque ela costuma ser uma questão de física mais simples, mas uma questão que muita gente acaba errando por besteira. Qual revestimento apresentar o menor custo e, além disso, garante que a cadeira de rodas passe pela rampa sem risco de escorregamento? Então perceba que tem duas condições. Não é só custo, porque se fosse menor custo, a gente está até vendo aqui, ó, o menor custo é o cimento. Mas a gente tem que colocar duas condições. É o menor custo, mas também garante que cadeiras de rodas passem pela rampa sem risco de escorregamento. Aí a gente vai entender aqui a questão agora. Com o objetivo de revestir o piso de uma rampa de acesso para cadeiras de rodas, determina-se que sob a aplicação de uma força de até 200 newtons, então vamos pensar aqui, por exemplo, colocar como se a cadeira de rodas fosse isso aqui. Se eu aplicar uma força de 200 newtons, eu não quero que isso escorregue. Então eu quero que o atrito... Porque pensa, vamos pensar de uma forma lógica. Eu estou empurrando uma cadeira de rodas. O atrito está fazendo que a roda gire. Se eu por acaso perder o atrito com as... Por exemplo, eu aplico uma força muito grande, eu simplesmente vou fazer ela se arrastar. E aí é perigoso para a pessoa que está andando, entendeu? Não é... É perigoso tanto para a pessoa que está subindo com ela, quanto eventualmente uma pessoa que esteja empurrando. É uma situação perigosa. Então, por isso que você tem que saber qual é vamos dizer assim, o tipo de material que vai propiciar essa força de atrito. Considera-se que a força normal que atua sobre o conjunto da cadeira e cadeirante é de 800 newtons. 800 newtons é a força normal. Normal ao contrário, né? 800 newtons é a força normal. Vamos lembrar, qual que é a fórmula da força de atrito? Normal vezes o coeficiente. Então, se eu quero que para uma força de 200 newtons, máxima, né? E com uma normal de 800, eu quero que não derrape, eu vou conseguir o meu coeficiente de atrito limite, vamos dizer assim.
que vai ser nada mais do que mi limite 200 dividido por 800, que é igual a 0,25. Certo? Então, quando a gente pensar nisso daqui, a gente vai ter que entender que o coeficiente de atrito tem que ser pelo menos 0,25. Então, eu já posso eliminar cimento. Qual que é a segunda de menor custo? Essa daqui, madeira, que tem um coeficiente maior do que 0,25, ou seja, ela garante mais atrito do que o necessário, que seria o 0,25. Então essa é a opção mais barata e ao mesmo tempo que cumpre essa condição. Ah, mas é uma questão que tem fórmula, tem conta. Tem, só que é uma conta tão simples que dá praticamente você fazer de cabeça, né? Se você souber essa fórmula, é uma conta tão simples que você faz assim rapidinho, você simplifica aqui isso aqui com isso aqui, vai ficar 1/4, né? E 1/4 é 0,25, isso é uma conta bem simples de fazer. E você consegue resolver tranquilamente, sem muita preocupação. Vamos partir para essa questão 106, que é outra questão bonitinha de química, questão modelo. Também. Essa daqui é uma questão que ele vai pegar algum conhecimento de mundo, alguma situação real que acontece nas nossas vidas, e vai pedir a explicação química ou física dessa questão. Aqui ele está falando sobre os doces e sobre azedar os doces. Mas ele pode falar isso sobre fermento no pão. Por que o pão cresce? Porque o CO2 liberado pela fermentação. Por que o leite azeda? Sabe, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia que causam esses efeitos. E aí ele quer que você explique a partir da química ou da física. Então, uma prática que os brasileiros costumam realizar é a degustação de doces em compotas. O conhecimento popular indica que não é aceitável deixar o mesmo talher usado na degustação e levado à boca, dentro da compoteira aberta, em contato com o doce. Essa indicação se deve ao fato de que o doce, no pensamento popular, poderá azedar. Essa prática popular encontra respaldo no pensamento científico, uma vez que o doce realmente poderá azedar em reação da. Por que o doce azeda? Por que, por exemplo, o leite azeda? Por que qualquer coisa azeda? Tem a ver com algum tipo de micro-organismo fazendo uma fermentação. Por que o leite vira iogurte? Porque existe um azedamento causado por micro-organismos que vão fermentar o leite. Aqui é a mesma coisa. Qualquer coisa que azeda vai ter essa relação de fermentação. Então, oxidação do doce pelo contato com o ar? Não, porque senão, se eu deixasse ele aberto sem a colher, também azedaria. Então não é. Contaminação por micro-organismos que irão fermentá-lo? Perfeita. Mas vamos ver as outras para entender. Ação das enzimas salivares que foram transferidas para o doce após a degustação, essa poderia confundir algumas pessoas, mas as enzimas salivares não... de forma nenhuma as enzimas salivares vão azedar. O que pode azedar são os micro-organismos presentes na saliva, que não são enzimas salivares. Então não confunda. Se ele falasse ação da saliva, aí talvez poderia estar certo, mas nesse caso não são as enzimas salivares. Evaporação dos conservantes, não, até porque a compota, o grande conservante da compota é o próprio açúcar, né? Vamos lembrar, até esse é um ponto legal de falar. Quando a gente pensa em osmose, se a gente pega uma compota, alguma coisa com muito sal, por osmose, se o micro-organismo entra em contato, ele tem uma tendência muito grande de perder água, né? Porque ele vai ter uma concentração muito menor que a compota ou que esse lugar com muito sal. Então por isso que as coisas antigamente, até hoje, são usadas o açúcar e o sal como elementos para ajudar a não estragar. Então o próprio conservante do doce acaba sendo o próprio açúcar. E a degradação dos componentes dos doces em reação com compostos químicos do talher? Não, talher não tem nada a ver, né? Alternativa B, questãozinha bonita, questãozinha modelo. Vamos fazer essa questão 107, que ela é uma questão que é bem bonitinha também, é uma questão da biologia. Era uma questão tranquila, mas eu acredito que seja um modelo bem bacana para colocar aqui nas resoluções. Qual dos alimentos ingeridos pela pessoa o médico precisou eliminar da dieta? Dores abdominais, vômito e diarreia são sintomas de doença celíaca. Problema relacionado ao glúten. O glúten é uma proteína presente em vegetais como o trigo, cevada e o centeio. Uma pessoa com esses sintomas que ingeriu arroz, bife, salada de alface, lasanha e ovo cozido após exames laboratoriais foi diagnosticada como portadora dessa doença, que gerou o encaminhamento médico necessário. O que ela vai precisar eliminar da dieta desses 5 elementos aqui? Cara, assim, é um conhecimento total de mundo, assim, não precisa ter estudado. Arroz tem glúten? Não. Lasanha tem glúten? Lasanha é feita do quê? De massa. Massa tem o quê? Trigo. B. Ovo não tem glúten, bife com creme de leite tem lactose, mas não tem glúten, e salada de alface e tomate não tem glúten. Então, alternativa B. Questãozinha bem dia a dia, assim. O Enem ele gosta muito dessas questões dia a dia. Tem algumas que são mais fáceis e algumas que são mais difíceis. Beleza? Bem, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, entrar no grupo do WhatsApp e vejo vocês na próxima.